Nietzsche, da maturidade filosófica aos últimos escritos. Schopenhauer tinha demonstrado que a filosofia ocidental tinha uma dívida com o pensamento oriental, e aí, para isso, Schopenhauer adotou em sua obra conceitos e sentimentos importantes do budismo, tais como sofrimento, compaixão e iluminação. Para o Schopenhauer, o nirvana, que era o estado de felicidade, era a eliminação da vontade. Então, eu vou ficar feliz se eu negar tudo, se eu eliminar as minhas vontades. É basicamente essa ideia. Nietzsche, em oposição, fez uso dos elementos dionisíacos para se contrapor aos cristãos. Para Nietzsche, os cristãos haviam enfraquecido a civilização. Para Nietzsche, o cristianismo estava só tentando sobrepor aos nossos instintos positivos, impondo aos homens atitudes e sentimentos estranhos à nossa natureza. Por isso, Nietzsche proclamou que Deus havia sido morto, que Deus estava morto. Nietzsche queria afirmar, acima de tudo, que a religião não era necessária para os homens viverem de maneira ética. Ou seja, é possível que os homens vivam de maneira ética a partir de valores elevados, dos valores de caráter, sem depender da crença ou não, ou a descrença em Deus. Nietzsche escreveu Humano, e aí nesta obra ele buscou refletir sobre elementos psicológicos da natureza humana. Seus admiradores achavam que o que ele fazia não era filosofia, e eles estavam certos. Tratava-se de psicologia. Tanto que a reflexão do Nietzsche sobre a condição humana apresenta pressupostos psicológicos baseados na crítica da inconsistência subjetiva da moral cristã. O conceito de eterno surge numa obra do Nietzsche que era A Gaia Ciência. Para o Nietzsche, a gente devia agir como se a nossa vida fosse se repetir para sempre. A figura de um dragão que engole a própria cauda, que é essa daí, é utilizada para representar a ideia de eterno retorno, do que se repete indefinidamente. Aí veio um filósofo chamado Zaratustra, que provavelmente em referência ao profeta e poeta Zoroastro, teve esse nome, né? Zoroastro, que era o poeta que ele fazia, que o Zaratustra, que era filósofo, fazia referência ao Zoroastro. Zoroastro teria sido fundada no zoroastrismo e era uma doutrina monoteísta que influenciou o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, por meio dos conceitos de paraíso e ressurreição. O filósofo Zaratustra, que retrata esse Zoroastro, defende que o ser humano é apenas uma fase intermediária entre o macaco e o super-homem. Esse super-homem seria um ser humano que consegue se libertar do cristianismo e desenvolve um senso moral elevado e não depende dos valores da religião. Então, o super-homem de Nietzsche é o indivíduo que deve assumir total responsabilidade por suas próprias ações no mundo sem Deus, ou seja, ele não vai justificar as ações dele por conta da religião dele. Não existe sanção divina ou de outra natureza para os seus atos. De fato, Nietzsche usa esse filósofo Zaratustra para contar a história da civilização, marcada pelas metamorfoses do espírito. Em um primeiro estágio, a civilização passa pelo domínio do dever, materializado na moral e na religião. Depois, em vez das pessoas falarem você deve, esse termo você deve é substituído pelo eu quero, porque não é justificar seus atos no que o outro faz ou deixa de fazer. Por isso, a importância de se superar o estágio do dever, e sobre ele, Nietzsche será enfático. O dever impõe qualidades que adoçam a vida, tornando o ser humano anêmico e fraco. A piedade, o altruísmo e a abnegação são valores do escravo,
do homem domesticado que busca na religião apoio e apenas obedece a ordens. O mundo do escravo reflete e representa um mundo em que o indivíduo sofre, e a civilização cristã seria um analgésico para a existência sofredora, ou seja, para o escravo. Para o Nietzsche, a nossa civilização enaltece e valoriza a obediência e coloca o comando ao lado da má consciência. Então, se eu vou comandar, eu sou má. Mas se quem está obedecendo é bonzinho. Então, isso promove a figura do homem como alguém preparado só para obedecer. Então, o homem só serve para obedecer. Ou seja, submetia a figura da existência humana a um escravo. E quem controla esses escravos tem uma postura de mal. Nietzsche morreu em estado catatônico. A sua obra, vigorosa e original, marca a sua posição como o primeiro nihilista perfeito da Europa. O nihilismo de Nietzsche é resultado do contexto europeu do século XIX. O declínio da ilusão de que a crença em Deus é suficiente para munir os homens de bons sentimentos e atitudes éticas, e em que se perdeu toda a ilusão sobre a chance de estabelecer verdades definitivas sobre as coisas. Essa consciência que estará na origem da análise filosófica de Nietzsche. Se não tem mais um mundo de verdade, então o espírito livre saberá que existem apenas diferentes interpretações. E sua tarefa será interpretar as interpretações, ou seja, se o cristianismo não é mais uma verdade, mas apenas uma perspectiva, como tal ele deve ser analisado. Unesp. Jamais um homem fez algo apenas para outros sem qualquer motivo pessoal. E como poderia fazer algo que fosse sem referência a ele próprio, ou seja, sem uma necessidade interna? Como poderia o ego agir sem ego? Se um homem desejasse ser todo amor como aquele Deus, fazer e querer tudo para os outros e nada para si, isto pressupõe que o outro seja egoísta o bastante para sempre aceitar esse sacrifício, esse viver para ele, de modo que os homens do amor e do sacrifício têm interesse em que continuem existindo os egoístas sem amor e incapazes de sacrifício. E a suprema moralidade, para poder substituir, teria de requerer a existência da imoralidade, com o que então suprimiria a si mesma. A reflexão do filósofo sobre a condição humana apresenta pressupostos psicológicos, baseados na crítica da inconsistência subjetiva da moral cristã. O filósofo alemão Friedrich Nietzsche, talvez o pensador moderno mais incômodo e provocativo, influenciou várias gerações e movimentos artísticos. O expressionismo, que teve forte influência desse filósofo, contribuiu para o pensamento contrário ao racionalismo moderno e ao trabalho mecânico, através do embate entre a razão e a fantasia. As obras desse movimento, que movimenta o expressionismo, deixam de priorizar o padrão de beleza tradicional para enfocar a instabilidade da vida, marcada por angústia, dor e inadequação do artista diante da realidade. A obra que retrata é meio que uma obra fundamental para o movimento do expressionismo, que é marcado por angústia, dor e inadequação do artista diante da realidade, é a obra do Grito, do Edvard Munch. Então, tá. No século XIX, o filósofo alemão Friedrich Nietzsche vislumbrou o advento do super-homem em reação ao que para ele era a crise cultural da época. Na década de 1930 foi criado nos Estados Unidos o super-homem, um dos mais conhecidos personagens das histórias em quadrinhos. A diferença entre os dois super-homens está no fato de Nietzsche defender que o super-homem. Então, o super-homem que surgiu lá nos Estados Unidos era o herói. E o super-homem do Nietzsche tinha que superar as visões do cristianismo.
Ou seja, ele tinha que se abdicar das regras morais vigentes, desprezando as noções que o cristianismo trazia, as noções de bem, mal, certo e errado. O filósofo alemão Nietzsche realizou em sua obra uma crítica das posições metafísicas dos filósofos anteriores. Ele afirma. Esse é um textinho complementar. Ele afirma: contraponhamos a isso, afinal, de que modo diferente nós captamos no olho o problema de erro e da aparência. Outrora se tomava a alteração, a mudança, o vir a ser em geral como prova de aparência, como um signo de que tende a haver algo que nos induz em erro. Hoje, inversamente, na exata medida em que o preconceito da razão nos coage a por unidade, identidade, duração, substância, causa, coisidade, ser, vemo-nos, de certo modo, enredados no erro, necessitados ao erro. Tão seguros estamos com fundamento em um cômputo rigoroso dentro de nós de que aqui está o erro. Ou seja, nesse texto, que não está aí, mas que eu só citei, é um textinho que está na obra O Crepúsculo dos Ídolos. Nietzsche, então, propõe que é ilusório, é uma ilusão dizer que a verdade é única e permanente. É uma ilusão falar que a verdade é única e permanente. O homem está enredado no erro porque precisa conter a previsibilidade e a racionalidade para sobreviver. Então, por que a gente erra? Porque a gente tem que conter a racionalidade para sobreviver.